In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na terça-feira da quarta semana depois da Epifania, celebrando São João Bosco. E desse tem muita coisa para contar, né? Credo, como tem coisa para contar. Estava lembrando de muitas e várias. Por exemplo, logo no início do serviço dele, né? E ele abriu a casa paroquial para acolher os meninos aí de rua, enfim. A mãe dele morava com ele, minha mãe também morou comigo no início do sacerdócio, até morrer. Enfim, ela é AD. Mas no outro dia de manhã, levantaram, tinham roubado quase tudo da casa. A gurizada foi embora de madrugada, levando consigo. Olha a paciência da mãe dele, hein? Santinha ela também, viu? Santa ela também. Tem aquele outro caso famoso em que ele foi lá no presídio, pedia ao diretor que tinha pena daqueles, da maioria, tantos jovens no presídio, tinha pena de vê-los tanto tempo trancado ali. Você podia dar uma volta com eles ao ar livre. Como assim? Dizer, não, eu levo eles, mas eu te trago todos de volta. Seguro? Eu trago todos mesmo. Não, mas não, confia em mim, eu vou levá-los e eu trago eles de volta. E bom, tanto foi que convenceu o diretor, soltou. E ele foi com eles pelos campos, brincou e fez. De tardezinha, todos atrás dele voltaram de novo para a prisão. E tem tanta coisa dele, sem falar nos seus sonhos, hein? Sem falar nos seus sonhos, sabe? Tantos proféticos. Um que me admira é quando, depois da morte de um dos seus mais queridos discípulozinhos, agora perdi o nome do guri, santo ele também. São Domingos Sávio, meu Deus do céu, esqueci o nome do São Domingos Sávio, sem comentário. Conversando com ele, veio em sonho, conversando com ele, São João Bosco quis tocá-lo, né? Estava ali na frente dele, tão real, tão vivo, tão... estendeu a mão para tocá-lo e o santinho se afastou, né? Como que surpreso com o gesto, disse, mas não sabes que não se pode tocar? Ele é por espírito. Como é que E, bom, é padroeiro de Brasília, né? É padroeiro de Brasília. Ele andava em espírito, como que em avião, aqui pelos pampas, né? E profetizava. Muito bem, queridos. Então, grande amigo dos jovens, dos pequenos, São João Bosco. Vejam, eu já disse isso, mas é sempre bom voltar. A gente tem que cuidar com o Evangelho, porque no texto do Evangelho hoje, nós estamos realmente no centro da mensagem mateana. É ali que está, é como que a chave para a gente abrir aí e entender o Evangelho de Mateus, esse texto, né? Nós ouvimos. Quem afinal, seria a pergunta, quem afinal é esta criança, esse pequeno, que Jesus coloca em médio, né? No meio, em médio, para dar lição aos discípulos. Ali está a igreja. Esse menino representa a igreja. São os discípulos. Este é aquele que está em médio, em meio. Que é o seguidor de Jesus. Esse é aquele que não deve ser escandalizado. O pequeno. A igreja não deve ser escandalizada. Queria lembrar o uso da palavra escandalizar no seu sentido técnico, jurídico. E
escandalizar alguém é tirá-lo do caminho da salvação. Não é qualquer casar, qualquer surpresa, ou qualquer, nós chamamos de escândalo, né? Qualquer revolta. Não, não. Escandalizar é tirar realmente do meio, é tirar da igreja, é tirar do caminho da salvação, é precipitar em inferno, em perigo de inferno. Isto é escandalizar. Isto é escandalizar, no sentido do termo técnico jurídico. Gravíssimo. 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 Isso é gravíssimo. Aliás, não há nada mais grave. Não há nada mais grave. Não há nada mais grave do que escandalizar. E nós estamos a meio do maior escândalo, no sentido técnico, no termo juridicamente usado, que jamais a história registrou. Porque, sim, se afasta do meio, se afasta da igreja, a multidão dos discípulos de Cristo. Estes homens que dividem o Cristo, estes homens que destroem a igreja. Dividir o Cristo, isso é algo que já aconteceu, acontece há tanto tempo. Nós devemos assinalar, sobretudo 1517. Ali surgem os grandes divisores da igreja, divisores do Cristo, que é Lutero, Zwinglio, aquele outro, Calvino. Então, e dali em diante, sim, muitos falsos profetas dividiram o Cristo. Dividiram o Cristo. Mas hoje já não se trata só desse tipo de escândalo da divisão do Cristo, senão que, por incrível, né? Senão que, mantendo a aparência da igreja, isso é o mais grave, isso é o terrível. Mantendo a oficialidade da igreja. Onde está a igreja católica? Todos apontarão, erroneamente, mas todos apontarão. Esse é o grande escândalo odierno de destruição da igreja. Porque ali, onde todos apontam estar ela, não está em médio. Ela saiu. Tiraram ela do centro da doutrina, do centro da fé, do centro da moral, do centro de tudo. Tiraram ela. Tiraram ela e arrojaram-na, de fato, à beira do abismo infernal. À beira do abismo infernal. Queridos, agora é só um empurrãozinho e precipitam-se todos. A maciça maioria está lá, com o antipapa e falso profeta Jorge Mário Bergoglio. É isso. Estes são os grandes escândalos dos pequeninos, e este o maior de todos que se registra na história. O empurrãozinho aquele, todos sabeis, será dado pelo anticristo. Ainda agora uma advertência de Nosso Senhor: não olheis a ele, não lhes deis ouvido. O anticristo será sedutor. Vejam, queridos, Jorge Mário Bergoglio
não é sedutor, agora foi para a África, está lá na África, Congo. Para seduzir, é um sedutor. Quem não dirá que ele é o Santo Padre? O santo ficou horrorizado ao vê-lo ser chamado de Santo Padre. Quem não dirá? Quem não dirá? Então, contudo, o anticristo será ainda pior. Se as pessoas já admiram e acham maravilhoso o Bergoglio, que não admirarão e que não acharão de maravilhoso o anticristo. E que palavra fácil e sedutora. E que imagem cativante não nos apresentará. Não o mireis, diz o Senhor. Não lhe deis audiência. Não lhe deis audiência. É perigosíssimo, perigosíssimo. Se hoje já o falso profeta arrasta a multidão daqueles que deviam estar em médio, quantos não arrastará o anticristo? Quantos não? Ontem vimos aquele fiasco tremendo de Freia Alexis Bunholo, com seus 5 gatos pingados lá, né? Voltando para... Sim, seria, diria isso, indo para a igreja de Francisco. Para a igreja de Francisco. Abandonando a igreja remanescente e indo para a igreja de Francisco. Sim, tem que se dizer isso. O anticristo pode enganar a igreja remanescente, quase toda inteira. Se não abreviasse aquele tempo, diz a palavra, até os eleitos seriam iludidos e enganados. Há que se cuidar muito. Há que se cuidar muito. Importante para nós parece que nós temos os elementos importantes. E podíamos voltar aí aquelas 3 palavras que marcaram o início da missa, lá no comentário sobre São Bosco, né? Importante para nós de fato, os sacramentos, e inclusive na forma tridentina. Isso nos segura, queridos. Porque a isso eles odeiam. Já temos visto. Odiarão sempre, e cada vez mais. Então, os sacramentos. A verdadeira devoção sólida a Nossa Senhora. E é bom que cada um se examine sempre de novo sobre a devoção à Nossa Senhora. E o apego, a obediência ao Santo Padre, isto é, ao magistério da Igreja, até o fim do magistério da Igreja, que o último Papa, Bento XVI, até a sua renúncia. Firmes nisto. Aqui é que nós nos devemos firmar, fortes, para não deixar que o anticristo nos engane. Socorra-nos, Deus, e a sua graça, para que verdadeiramente nós perseveremos até o fim. O fim já está aí. Perseveremos até o finzinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.